Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita. Amém, irmãos? E nós estamos reunidos aqui para a honra e glória de Jesus. Abri nossas Bíblias em 2 Pedro, irmãos, capítulo 1, no versículo 2. E assim como nós louvamos, né, irmãos, queremos ouvir a voz de Jesus, né? E para ouvir a voz de Jesus, irmãos, é só através da sua palavra, né? Não tem outra forma, né, irmãos? É só através do Novo Testamento que nós conseguimos ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus, ele diz lá em João 10, que ele é o bom pastor, ele vai à frente das ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz dele e não ouvem a voz do estranho. Então, qual é a voz do estranho, irmãos? É tudo aquilo que é contrário ao Novo Testamento, ao Evangelho. É a voz do estranho. Mas a voz de Jesus é o Novo Testamento. E aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a graça, irmãos, a graça e a paz, ela é multiplicada em nossas vidas quando nós conhecemos a vontade de Deus, a vontade de Jesus. O que Ele quer para cada um de nós, né, irmãos? E aí a paz, ela reina em nossas vidas, a graça é derramada sobre nós, porque Ele diz aqui, ó, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A vontade própria, irmãos. Então, existem promessas do alto, existem promessas vindas de Jesus, e nós temos que ficar participantes, ser participantes da natureza divina por essas promessas, irmãos. É as promessas que faz com que cada um de nós caminhemos no caminho, né, no caminho da verdade. Porque o mundo, ele também tem promessas. O mundo também tem muitas coisas, maravilhas, mas a palavra fala, irmãos, que a corrupção que está no mundo, ela se dá por conta da vontade própria do ser humano. E quando nós conhecemos a vontade de Jesus, já não é mais a nossa vontade que prevalece, é a dele. E a vontade dele prevalecendo, irmãos, e a nossa deixando de existir, nós nos afastamos da corrupção e nos apegamos à promessa. Quais são as promessas de Jesus? A principal, né, irmãos? Vida eterna. Vida eterna. Para esse tempo presente também tem promessas, que é o Espírito Santo que está em nós, irmãos. É promessa. Nós temos o selo, né? É uma promessa de Jesus. Ele prometeu antes de ir para a cruz, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. E na verdade, irmãos, nós conhecemos. Por quê? Porque nós andamos por fé, nós não andamos por vista. O mundo até hoje não consegue enxergar Jesus. Nós enxergamos pela sua palavra, enxergamos por tudo que ele nos ensinou. O mundo não consegue ver, não consegue ter o Espírito Santo. Aí diz aqui, ó, versículo 5, ó, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos, né, irmãos, nesse mundo aqui, estamos sendo preparados para passar a eternidade com Jesus. Preparados a cada dia, irmãos. E a palavra fala que nós somos justificados pela fé, justificados pelo sangue dele. Fé, irmãos, é conhecimento e vivência da verdade. Ninguém tem fé se não conhecer a verdade. E também ninguém tem fé se não viver a verdade. Por quê, irmãos? Porque a fé que nós temos é uma fé que é provada. É diferente da fé que o mundo tem. Então o mundo tem a fé, por exemplo, que vai ganhar um prêmio milionário. Ah, eu tenho fé que eu vou ganhar um prêmio milionário. Por quê? Porque ele já viu várias pessoas ganhando, então ele acha que ele pode ganhar, ele acha que ele é filho de Deus também, e ele acha que ele pode ganhar aquele prêmio, então ele joga lá com esperança que vai ganhar. Só que isso não é provado, irmãos. Essa fé que ele tem não é provada pelo fogo, não é provada pelas aflições, nada disso. Aqui nós temos fé, é nas coisas do alto, é aquilo que Jesus nos deixou. Então nós temos fé, sim, que Jesus ele vai vir, nós temos fé que vamos passar por lutas, por aflições, mas ele está conosco todos os dias. Nós temos fé em tudo que ele nos deixou. E essa fé, irmãos, vai ser provada mediante as aflições, as lutas que vêm. E se ela for aprovada, é porque nós temos ela. Se ela não for aprovada, nós perdemos. Então, e perdemos o quê, irmão? Junto com a fé, quando nós perdemos a fé, nós perdemos a justificação. E a justificação é muito importante para nós, irmãos. É o que nós temos de importante, é a justificação. Ela tem o mesmo valor, irmãos, do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo é o nosso selo. É o selo que nós temos. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. É a garantia. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia para entrar no reino de Deus naquele dia. A fé é a nossa garantia, porque nós somos justificados por ela. Se a pessoa perder a fé, irmãos, ela perde a justificação. Ela perde a justificação, ela perde o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ela ganhou também pela fé. É pela fé, irmãos. A fé que é importante para nós. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Então, irmãos, o Pedro, ele deixa bem claro, né, irmãos, que os irmãos eles estavam confirmados na verdade, e ainda assim precisavam ouvir essas coisas, irmãos. Por quê? Porque a chance de perder a fé, ela existe. A chance da pessoa retroceder, existe. Então, essas coisas, irmãos, nós temos sempre estar lembrando, sempre estar lendo, sempre estar buscando, irmãos. A palavra é o nosso... A nossa fé vem através da palavra. Nós temos que ler a palavra, entender a palavra e cumprir, irmãos. E cumprir. Muitas vezes os irmãos falam assim, eu sei que está escrito, mas eu não sei onde está. Irmãos, para você viver a palavra, você não precisa saber onde está escrito. Você precisa saber que está escrito. Para ensinar, aí sim, para ensinar você precisa saber onde está escrito. Para debater com alguém, você vai ter que saber onde está escrito. Porque senão não vai adiantar. Se você for debater com alguém acerca da palavra, for querer ensinar alguém e você não souber onde está escrito, aí se a pessoa ela tiver uma fé diferente, ela vai questionar e você não vai saber. Aí tudo bem. Mas irmãos, para viver, basta saber que está escrito. Basta saber que Jesus nos deixou a palavra. Então, temos que ler, temos que buscarmos. Quando ele fala assim, ó, eu não deixarei de exortar-vos acerca dessas coisas, ainda que vocês saibam delas. A mesma coisa somos nós. Nós sabemos muito bem o que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o quê, irmãos? Era o verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todos nós sabemos, mas nós temos que ler, irmãos. Nós temos que abrir lá em João, capítulo 1, versículo 1 e ler de novo aquilo lá. Temos que ler. Nós sabemos muito bem o que está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 1. Mas nós temos que ir lá e ler aquilo lá, irmãos. Nós sabemos muito bem o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós temos que ir lá e ler aquilo lá, irmãos. Temos que ler. Temos que ler. Não importa se nós já lemos 10.000 vezes. Temos que ler, porque, irmãos, o Espírito Santo vai falar conosco. E a palavra tem que ser relembrada em todo o tempo. Em todo o tempo tem que ser relembrada, irmãos. Não tem jeito. Então nós temos que escapar da corrupção, irmãos. Escapar da corrupção. E a corrupção ela só existe, irmãos, por conta da concupiscência. Por conta da vontade própria. É o que está aqui em 1 João, um pouquinho mais à frente aí, irmãos, capítulo 2, o versículo 15, irmãos. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é de quem, irmãos? Do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, como que o mundo pode ter concupiscência? Por que o mundo tem concupiscência? Então, não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vem citando, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, a vontade própria é uma concupiscência. Não é do Pai. É da onde, irmãos? É do mundo. Então, quando eu ando segundo as minhas vontades, eu estou andando segundo o curso da onde? Do mundo. Então, o mundo tem um curso. Esse curso aí, irmãos, ele é movido por concupiscência. O curso do mundo, ele é movido por concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É o curso do mundo. A corrupção está nisso. Então, por que existe corrupção? Porque os homens fazem as próprias vontades. Mas Jesus, ele veio nos dando entendimento. Para quê, irmãos? Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É 1 João também, capítulo 5, versículo 20, né, irmãos? Também é algo que nós temos que ler sempre. Por quê? Porque o entendimento que nós temos, irmãos, vem de Jesus. Quando Jesus ele veio, e ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele morreu lá na cruz do Calvário, ele não só morreu lá, ele ressuscitou. Ele falou que ele ia para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito ia conduzir nós, em toda a verdade, irmãos, ia fazer nós lembrarmos da palavra, irmãos, né, sempre que precisássemos. Ele falou para os discípulos, o Espírito Santo ele vai vir, e ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito para vocês. Então, tudo que está escrito aqui, irmãos, que nós lemos, né, no momento da aflição, irmãos, o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar. Ele vai abrir nossa mente para podermos vencer. Então, é necessário
temos que deixar, né, irmãos, a concupiscência, deixar a vontade, as vontades próprias e seguir aquilo que Jesus nos ensina. É a forma de vencer, não tem outra forma, irmãos, não tem outra forma. A única forma de andar segundo o curso do mundo é fazer as próprias vontades. O mundo é assim. O primeiro homem, Adão, ele é o quê, irmãos? Terreno, é animal. O segundo Adão é o quê? É do céu, é celestial. Então, assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós temos que trazer agora a imagem do celestial. Como que nós podemos trazer a imagem do celestial? É sendo gerado de novo. É como diz lá em Tiago capítulo 1. Nós somos gerados pela palavra da verdade para sermos o quê, irmãos? Primícias das suas criaturas. Então, cada um de nós, irmãos, cada um de nós podemos ser o primeiro fruto. Por quê, irmãos? Porque quando você se converte, é gerada uma nova criatura em você. E quando você passa a ensinar aquilo que você aprendeu, você está gerando novas criaturas através da palavra, que é a sua fé. Então, um cristão, irmãos, ele pode ser responsável por gerar vários cristãos, irmãos. Imagina que você se converte, aí você vai e passa a palavra para alguém, e esse alguém aí, essa palavra que você passou, começa a frutificar ali, irmãos. Então, através de você, outras pessoas, elas se convertem. E quanto tempo demora para a semente frutificar nessa pessoa, irmãos? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quantos dias? Não sabemos. Não sabemos. Essa semente, irmãos, ela pode demorar 10 anos para frutificar ali. Mas a semente vai estar ali. Vai estar ali. Então, a hora que você menos espera, a semente brota, irmãos. A semente brota e a pessoa, né, começa a dar fruto, irmãos. Começa a dar fruto. Né, versículo 17, ó. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quer dizer, eu não ando mais segundo as minhas vontades, eu ando segundo a vontade de Deus. Eu vou viver eternamente, irmãos. Eu vou morrer para esse mundo aqui, vou perder esse corpo, mas vou ganhar um celestial. E vou viver eternamente com Jesus. Isso é muito importante. Romanos, irmãos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1, irmãos. Então os irmãos veem que para andar segundo o curso do mundo, irmãos, eu não preciso ser mundano. Eu não preciso ser uma pessoa mundana, uma pessoa que peca abertamente aí para todo mundo ver. Não é só isso, irmãos. Para eu andar segundo o curso do mundo, basta eu fazer as minhas vontades. Basta eu andar segundo as minhas vontades. Eu passo a seguir no curso do mundo e não mais no caminho da verdade. Não mais ouvindo a voz de Jesus. Aqui diz, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós lemos isso daqui, irmãos, aqui a primeira impressão que dá é que, quando se fala do nosso corpo, está se referindo, né, irmãos, à forma como eu ando, como eu me apresento, não é isso, irmãos? Mas nós temos que entender, irmãos, que através desse corpo, nós confessamos Jesus. Através desse corpo aqui, porque nós não podemos deixar ele, pelo menos por enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter esse corpo. Então, com esse corpo nós vamos ler a palavra, com esse corpo nós vamos orar, com esse corpo nós vamos pregar a palavra, com esse corpo nós vamos ajudar as pessoas, com esse corpo nós vamos fazer tudo, irmãos. Não tem como deixar esse corpo. Então eu tenho que apresentar em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, não é, irmãos? Como que eu vou fazer isso? Cumprindo a palavra. Então, mesmo estando nesse corpo que é corruptível, mesmo estando nesse corpo que tem as necessidades dele, eu tenho que cumprir a palavra. E cumprindo a palavra, eu vou estar apresentando ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí diz aqui, ó, versículo 2, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu tenho que ter o meu entendimento renovado, irmãos. Se eu me conformar com o mundo, o meu entendimento não vai ser renovado. Eu vou andar segundo o entendimento do mundo. Se eu não me conformar com o mundo, eu vou ter o meu entendimento renovado e eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Então, qual é a vontade de Deus? Olha, pela palavra nós sabemos que a vontade dele é que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. A vontade dele é que todos os homens venham a se arrepender. A vontade dele é que todos os homens saiam do mundo e venham para o seu reino. A vontade dele é que eu venha perdoar, é que eu venha amar, que eu venha ter misericórdia. A vontade dele é que eu dê bom testemunho, né, irmãos? Perante todos os homens. É assim. Então nós sabemos, é pela palavra, pelo evangelho, nós vamos entender qual é a vontade dele. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo
temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Não é, irmãos? Então, aqui está uma dica de como devemos, né, irmãos, caminhar na presença de Deus. E todos nós temos dons, irmãos. Os dons são derramados sobre a igreja. E os dons não são derramados sobre os irmãos para glória própria, né, irmãos? É para a glória de Deus, é para aquilo que a obra precisa. Então, muitas vezes, a palavra fala que nós temos que buscar os melhores dons, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, no finalzinho lá. E aí ele vai falar qual é o mais excelente, que é o amor, né, irmãos? Então nós temos que buscar os melhores dons. Quais são os melhores dons? São aqueles, irmãos, que a igreja precisa. É aquilo que eu vou poder, irmãos, ensinar, que eu vou poder ajudar os irmãos. Então, esses são os melhores dons, né? Então, a caridade, por exemplo, né, irmãos? A caridade, todos nós precisamos disso, né? Todos nós precisamos. Só que tem pessoas, irmãos, que têm uma dose maior, que nem a fé, né? A fé todos nós precisamos ter. Mas tem pessoas que têm uma fé extraordinária. E assim são as outras coisas que são necessárias para todos. Mas tem aquele que tem demais, né? Orar. Todos nós precisamos orar. Mas tem aquele irmão que ele tem o dom de oração, irmãos. Né? Tem o dom de oração. Nem todos têm, viu, irmãos? Nem todos têm o dom de oração. Mas tem irmãos que têm o dom de oração. Então, os dons estão derramados sobre a igreja. E nós temos que buscar cada dia por eles, irmãos. E um irmão, uma irmã pode ter vários dons. Vários dons. E não pode estar, né? Tem que ser despertado, né, irmãos? O dom constantemente. Vamos lá em João, irmãos. Evangelho de João. Capítulo 14, irmãos. Versículo 12, irmãos. Se os irmãos lerem aqui a partir do versículo 1 aqui, Jesus ele vem nos dando a promessa, né, irmãos, de moradia no céu, né, irmãos? Moradas celestiais, e ele diz aqui que tem muitas moradas, e ele iria para lá, e ele ia preparar a morada para todos nós, irmãos. E ele já foi, já preparou, então isso é certeza que nós temos. É uma promessa, irmãos, que nós temos que, quando nós passamos por aflições nesse mundo, nós temos que entender que tem morada lá no céu para nós. Nós temos que entender que isso aqui é passageiro. Tudo vai passar, irmãos. As vontades próprias vão passar, o mundo vai passar, as moradas terrenas vão passar, vão se acabar em nada. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, né, irmãos? No versículo 12 diz assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, aqui também está uma promessa, né, irmãos? Que aquele que crê em Jesus vão fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. E maiores mesmo, irmãos. Maiores mesmo, porque se nós olharmos para aquilo que Jesus fez, ele veio cumprindo o ministério dele. Irmãos, Jesus, ele ressuscitou morto, ele expulsou demônios, ele curou pessoas demais, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães e peixes. Irmãos, ele fez tanta coisa, mas, irmãos, nada disso é garantia de que aquelas pessoas que receberam estão salvas. Nada disso é garantia, irmãos. Ele multiplicou os pães e peixes. Milhares de pessoas comeram aquele pão, aquele peixe, mas e aí? Creram verdadeiramente em Jesus? Não sabemos. Ele curou os leprosos, mas e aí? Eles creram. Ressuscitou, e aí? Creu. E expulsou demônios, e aí? Se converteram? Mas ele diz que aquele que crê nele vai fazer obras maiores. Então imagina que você, nós pequeninos que somos, imagine se a gente vai e prega a palavra para alguém, e essa pessoa se converte. É obra maior do que Jesus fez ou não, irmãos? Se nós olharmos para tudo que ele fez nesse mundo, essa obra é muito maior. Vem dele, não é de nós. Mas é uma obra muito maior. É a conversão de uma pessoa, irmãos. Não é expulsar um demônio dela, não é ressuscitar ela segundo o mundo, não é isso. É você levar a verdade e a pessoa se converter e ela ser gerada de novo. E nascer ali um homem e uma mulher espiritual, irmãos. Espiritual. Isso aí é uma obra extraordinária. Extraordinária. Então, é uma promessa, nós temos que crer, temos que confiar. E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Até quando, irmãos? Para sempre, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará onde, irmãos? Em vós. Então, ele está onde hoje? Está em nós, irmãos. Então, irmãos, nós conhecemos Jesus. O mundo conhece? O mundo não conhece. Por quê? Porque o mundo não vê, irmãos. O mundo quer ver para crer. Nós não. Nós cremos, é pela fé que nós cremos. Então, nós sabemos que ele existe e seguimos adiante nisso. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então a vida que nós recebemos, irmãos, faz cada um de nós enxergar Jesus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, então ele está falando aqui de duas paz. Uma paz que vem do alto e uma paz que o mundo dá. Irmãos, a paz que vem do alto, nós recebemos através de Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo. E a paz do mundo, nós recebemos como, irmãos? Como nós recebemos, como que o mundo nos dá a paz dele? Porque o mundo tem uma paz. Como que o mundo nos dá? Sabe como que a paz do mundo vem para nós? Quando nós andamos segundo as próprias vontades, irmãos. Quando nós andamos segundo as próprias vontades, nós podemos sim receber uma paz por aquilo que nós fazemos. Por exemplo, quando você entra num embate aí, seja qual for, irmãos, e você descarrega ali, e você, como diz o mundo, lavei a alma, não é assim, irmãos? Lavei a alma. Alguém te dá uma fechada, por exemplo, aí você pega e solta os cachorros ali. A pessoa lavou a alma, não lavou? Ela recebeu uma paz ou recebeu, irmãos? Ali naquele momento ali ela está em paz, porque ela soltou os cachorros, falou um monte ali, porque recebeu uma fechada, e ali ela fica em paz por um curto período de tempo, irmãos. É muito pouco tempo, mas ela fica em paz. Se ela não falar um monte ali, ela não fica bem, não é assim? O mundo é assim. As pessoas são assim, irmãos. Se a pessoa não descarregar, ela não fica bem. Ela só fica bem depois que ela descarrega. É desse jeito. Então ela recebeu uma paz através do quê? Das próprias vontades. Então ela teve vontade de ofender, ela teve vontade de xingar, ela teve vontade de humilhar, teve vontade, ela fez, ela recebeu uma paz. O mundo deu uma paz para ela. Mas essa paz não é a paz que vem do alto, ela é terrena, irmãos. É terrena. Tem outras situações que traz paz, né? A pessoa, por exemplo, ela se mexe numa enrascada. Ela está atribulada, né? Ela vai lá e conta uma mentira. Ela conta uma mentira. O que acontece? Ela se livrou daquele problema, que ela inventou uma mentira. Ufa, tá em paz. Essa paz é da onde, irmãos? Do mundo. O mundo deu uma paz para ela. Como que o mundo deu a paz? Ela fazendo as próprias vontades. Então ela recebeu uma paz. Mentir, então agora dura pouco tempo, irmãos. Logo a mentira é descoberta e aí ela vai ter dois problemas. Então a paz é passageira. A paz do mundo é passageira, é momentânea. Ela se acaba, irmãos. E seja o que for. Seja o que for. Você está devendo para alguém, por exemplo, aí você está indo ver a pessoa lá embaixo, aí você faz o quê? Desvia. Desvia dela para não deparar com ela. Ufa, fiquei em paz agora. Se ele me ver, ia me cobrar. Ó, não é assim? Você recebeu uma paz ou recebeu? Recebeu a paz. Quem te deu a paz? O mundo. Através do quê? Das suas vontades, seus desejos. Você não enfrentou a situação. Você desviou. Então, irmãos, a paz que o mundo oferece, ela vem através da nossa conduta, as nossas próprias vontades, os desejos carnais, diabólico, humano, irmãos. Os desejos humanos, as vontades próprias. É isso aí que traz uma paz do mundo. É momentânea. Agora, e a paz do alto? A paz do alto é muito simples. Para eu receber a paz do alto, eu vou ter que fazer aquilo que Jesus aprova. Então, alguém me deu uma fechada. O que eu vou fazer? Eu vou frear, irmão. Frear o carro para não bater, não é? Eu vou evitar o acidente. E eu não vou falar nada, irmãos. Acabou. Não tem que buzinar, não tem que falar nada. Buzina não freia carro, né, irmãos? Buzina freia carro, irmãos? Não. E quem te fechou vai escutar a buzina, vai adiantar o quê, né, irmãos? Né? Então, quer dizer, então você recebe a paz do alto, irmãos. Jesus, ele derrama uma graça sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque ela não está andando segundo as vontades próprias. Ela está buscando fazer a vontade de Deus. Você toma uma martelada no dedo. O ser humano, ele quer o quê, irmãos? A primeira coisa que ele faz é xingar, né? Para passar a dor, não é, irmãos?
O cristão não, o cristão toma martelado no dedo, ele segura ali, e até que vem uma graça sobre a vida dele, ele suporta aquilo ali. E pronto, acabou, irmãos. E assim vai. Mas é fazendo a vontade de Deus, irmãos. É a forma que nós temos de receber a paz do alto. Né? Versículo 27 de novo. Ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, o coração está turbado. Está atemorizado. Irmãos, o cristão está perturbado. O que ele tem que fazer, irmãos? Está lá em Filipenses capítulo 4, né, irmãos? Capítulo 4 é. O que o cristão tem que fazer? Orar, irmãos. Orar, pedir a Deus, né? Pedir a Deus. E aí o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí vem dizendo, quanto ao mais, né? Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo... Irmãos, nisso pensai. E o que aprendestes e lestes, ouvistes e aprendestes de mim, não é isso? Isso fazei e o Deus de paz será convosco. Então é receita, irmãos, para o cristão. O cristão ele anda assim. Aí diz aqui, ó, versículo 28, ó, ouviste que foi dito, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então Jesus, irmãos, ele busca deixar claro que ele não fazia a vontade dele. Ele fazia a vontade do Pai. Então ele diz, né, irmãos, a palavra fala que ele veio para condenar o mundo, irmãos? Não, ele veio para salvar, não é isso, irmãos? Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Quando ele veio para salvar, irmãos, ele veio fazendo a vontade de quem? Do Pai. Imagine se Jesus viesse fazendo a vontade própria, irmãos. Ele veio como homem, né? Se ele veio como homem e ele fizesse a vontade própria, o que seria, irmãos? O que seria de nós? O que seria do mundo? Ele teria salvo o mundo? Não teria, irmãos. Não teria. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. E nós também temos que fazer a vontade do Pai. Um pouco mais à frente aí, ó, capítulo 16, irmãos. Versículo 32, irmãos. João capítulo 16, versículo 32. Aqui diz assim, ó. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós, aqui Jesus dizendo, né? Vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele deixa claro aqui, irmãos, que os discípulos, eles iam entrar em luta, em extrema aflição. Ele ia ser preso, e os discípulos iam cada um para a sua casa, e eles iam se espalhar, mas Jesus ele tinha certeza que ele não estava só, o Pai estava com ele. Irmãos, nós temos que ter a certeza que nós nunca vamos estar só. Por quê? Porque Jesus ele nos deixou a promessa de que ele enviaria o Consolador. E ele diz mais, ele fala assim, ó, vai habitar em vocês o Espírito Santo, eu e o Pai, os três. Então, essa certeza nós temos, irmãos. Nós temos. A totalidade do poder de Deus, irmãos, está derramada sobre a igreja. A igreja tem o poder de Deus todo. Então, ele usa cada um como ele quer, irmãos. Como ele quer, como tem que ser. Mas o poder de Deus está derramado sobre a igreja. Então, isso aí é uma certeza que nós temos que ter todos os dias. Todos os dias. Eu preciso de poder. De quem que eu vou arrumar esse poder? Jesus. É o único que pode, irmãos. É o único que pode nos socorrer. Então ele fala assim, ó, estou dizendo essas coisas aqui, ó, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês vão ter aflições. Então o mundo tem um curso. Esse curso do mundo, irmãos, ele é movido pela vontade própria de cada ser humano. E Jesus fala da paz do alto, fala que nele nós vamos ter paz. Então é isso que nós temos que buscar, né, irmãos? Vamos terminar lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, irmãos. Nós citamos no versículo 4, irmãos. Aqui diz, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, irmãos, temos que nos alegrar sempre no Senhor. Sempre se alegrar, irmãos. A nossa equidade é ao contrário de iniquidade, né, irmãos? Se iniquidade é vontade própria, equidade, então, é vontade de Deus, irmãos. Então, a vontade de Deus tem que estar derramada sobre a minha vida e tem que ser vista por todos os homens. Então, os homens, ao olhar para nós, ver a nossa conduta, irmãos, eles têm que enxergar a vontade de Deus em nós. Eles têm que saber que nós não andamos segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, mas andamos segundo a vontade de Deus. E aí, irmãos, quando Jesus diz, né, olha, se vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amo, todos conhecerão que sois meus discípulos. Por quê? Porque é um amor diferenciado, irmãos. É um amor incondicional. A vontade de Deus, ela também se manifesta diante do mundo de forma extraordinária, irmãos. Porque imagine o curso do mundo e a vontade de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos.
Então aquele que faz a vontade de Deus, ele vai se destacar. Vai ser verdadeiramente a luz do mundo, o sal da terra. Não tem como, irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, ele não se destacar nesse mundo. Porque o mundo é do maligno, o mundo faz a vontade do maligno, o mundo anda segundo os interesses de cada ser humano, irmãos. É a vontade própria de cada um que faz o curso do mundo. Aí diz aqui, versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, e não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Então, vocês vejam aqui, esse versículo 8 aqui, irmãos, que quando eu me adequo a isso daqui, irmãos, eu penso, meus pensamentos estão voltados para tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo em que há virtude, louvor. Irmãos, se minha mente, se os meus pensamentos estiverem voltados para isso, como que eu vou fazer a vontade própria, irmãos? Não tem como. Não tem como andar segundo o curso do mundo se nós estivermos atentos a isso, irmãos. O que eu vou praticar é amável? O que eu vou praticar é de boa fama? Há virtude nisso? Irmão, se não tiver, se não for de boa fama, se não for amável, se não houver virtude, irmãos, não temos o que fazer. Não temos o que fazer. Mas se nós confrontarmos, as nossas ações com o evangelho, irmãos, aí o negócio funciona. Porque muitas coisas nós vamos deixar de fazer. Muitas coisas vamos deixar de pensar, irmãos. De pensar. E aí o Deus de paz será conosco. Então, eu quero a paz do alto? É isso daqui, irmãos. A receita é essa, né? É buscar, 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 buscar. Errou? Vai ter que se arrepender. Fez o mal? Vai ter que acertar, irmãos. Não é? Não é assim? É assim, não tem jeito, irmãos. O cristão ele é julgado. A palavra fala que nós somos julgados pela palavra, né, irmãos? Para quê? Para não sermos condenados no último dia, irmãos. Porque se a palavra não julgar as nossas ações, quando for no dia da vinda de Jesus, seremos condenados junto com o mundo. Mas, se nós formos julgados todos os dias por ela, e como que a palavra nos julga? Não é condenando, irmãos. A palavra ela vem mostrando para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado, para podermos acertar, irmãos. Acertar, Acertar e seguir adiante. Então, essa é a vontade de Deus para cada um de nós, irmãos. É que as nossas vidas sejam estruturadas, na sua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus?